Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje nós vamos falar um tanto sobre educação e sobre algumas coisas que, enfim, borbulham pela minha mente quando eu penso em educação e sistema educacional, tá? Então, eu gostaria de comentar que o sistema educacional é um sistema que visa a neurose em certos momentos, visa parece assim às vezes que é um ambiente que fomenta a neurose, tá? E que muitas vezes fomenta também a burrice. E aqui, gente, eu posso até colocar o setor público no meio, né? A parte mais da educação pública e a regulamentação que existe pública, a regulação pública de como tem que funcionar os conteúdos e tudo mais. E eu gostaria de questionar algumas coisas. Hoje em dia nós temos jovens que, quando a gente pergunta para eles o que eles querem da vida, eles não sabem dizer o que eles querem da vida. E cada vez menos eles sabem, e cada vez mais tarde eles acordam para a vida. Eles acordam diariamente para ir para a escola, mas eles não conseguem acordar diariamente para viver a vida e para entender o que verdadeiramente a vida significa para eles. O significado da vida é cada vez menos explorado, cada vez menos fomentado a ideia de fazer uma pessoa desenvolver a noção de significado. É algo que já não acontece. Antes até acontecia em algum nível, mas parece que até acontecia em algum nível. O que eu quero dizer é que quando a gente para pensar, olha só, vamos lá. Se a gente para pensar na época bem antiga, antiguíssima, em que poucas pessoas tinham acesso à educação, poucas pessoas conseguiam estudar, poucas pessoas eram somente pessoas muito ricas ou iniciadas. Vamos pensar lá na época de Platão, vamos pensar nesse nível, né, de antiguidade. Poucas pessoas tinham acesso a conhecimentos, poucas pessoas sabiam ler, escrever e desenvolver linhas de raciocínio complexas ou razoáveis, tranquilas, né, medianas. Hoje em dia, e a gente compara com hoje em dia, em que existe uma parcela da sociedade que não sabe ler. Sim, existe. Não são poucas pessoas, mas se a gente for comparar com a antiguidade, com agora, a maior parte das pessoas tem acesso ao que hoje em dia, o que antes era considerado alto grau, hoje em dia é considerado um mínimo. Uma pessoa precisa ter acesso ao aprendizado da leitura e da escrita, por exemplo. O mínimo, né? O mínimo hoje em dia era algo extremamente precioso na antiguidade. Era algo que poucos poderiam verdadeiramente receber. Então, e nós paramos para pensar que isso não nos trouxe um avanço na capacidade de enxergar o significado da vida, não nos trouxe um avanço na capacidade de elaboração do pensamento, na capacidade de compreensão ou de compreensão, muitas vezes de coisas básicas.
interpretação de mundo, isso é uma coisa que me deixa pasma. E eu falo por mim, eu provavelmente poderia ter muito mais desenvoltura do que eu tenho. E isso me vem na mente que é a mesma coisa que a Netflix. Hoje em dia, nós temos catálogos infindáveis de filmes, lançamentos, de tudo. Ai, gente, para. Acho que eu cometi uma... Ai, meu Deus. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Meu Deus. Ai, nessas horas aqui dá pra entender o que é uma pessoa com déficit de atenção. Olha só, eu fiz meu chimarrão. Aí, tá, eu vim pra cá e me distraí. Eu tinha colocado, gente, ovos pra ferver. E eu esqueci totalmente. E aí, do nada eu ouço um barulho, uma explosão, um cheiro de queimado. Gente, e simplesmente a água secou. E, enfim, queimou. O barulho que deu estouro foi porque os ovos, eles se racharam, queimaram, porque ficaram fritando. Não é fritando porque não tinha óleo, mas ficaram ali aquecendo e a água já tinha secado toda. Essa sou eu. Não sei como processar isso. Que nervoso. Tá. Ok. Romeu. Não, Romeu tá aqui. Romeu! Vem cá! Vem! Mas não vem. Bom, gente. E aí... Então, eu tava falando sobre a educação e sobre como hoje em dia o pensamento crítico e a capacidade de entender ou então de criar significado, de processar o significado da vida ou de gerar um significado para a própria vida, as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade para isso. E a gente se depara com pessoas de mais, às vezes, de 20 anos, ou mais de 30, mais de 40, mais de 50, mais, enfim, de qualquer idade, que não conseguem atribuir nada, não conseguem atribuir significado para nada, não conseguem ver propósito. E muitas vezes essas pessoas, elas estavam estudando no melhor colégio, elas estavam, pelo menos no melhor colégio
comparado com as opções que elas tinham, tá? E elas tinham acesso às melhores oportunidades e mesmo assim elas não sabiam o que fazer da vida. E digamos que quando a gente cria um sistema que te educa para dizer, que te educa num processo de negação do seu querer o tempo inteiro, porque você nunca sabe o que é melhor para você, então você precisa sempre se anular aquilo que verdadeiramente você considera interessante, porque o que é interessante para a sua vida nunca é o que é interessante para você. Não tem como você conseguir desenvolver uma linha de identidade. Você não consegue desenvolver uma identidade quando você o tempo inteiro é corrigido e induzido a entender que o que você quer para você, que o que você gosta, não deveria ser gostado, porque não é o que vai te levar para lugares concretos na vida, tá? O que eu quero dizer com isso? Pensemos nas matérias da escola. Nós temos inúmeras matérias na escola. Tudo bem, elas têm a sua relevância. E quando uma criança começa, ela precisa ser guiada. Ela precisa ser conduzida por uma linha de raciocínio para que depois ela consiga formar a própria. Mas primeiro ela precisa receber uma estrutura, uma base para conseguir fazer por si, né? O que acontece é, nunca se abre a oportunidade dessa pessoa fazer por si. A oportunidade da pessoa fazer por si não abre nunca. Então essa pessoa, ela entra na escola e ela só vai aprendendo a se reprimir. Ela só vai aprendendo a dizer: o que eu gosto não é válido, o que eu acho legal não importa. Não, você gosta disso, mas isso não é importante para você. Você gosta disso, mas isso não é importante. O que é importante é isso aqui. Então, é engraçado, porque daí quando chega na hora de fazer o vestibular, o que se espera desse ser humano é que ele saiba o que quer. Só que quando ele sabia o que ele queria, ele foi corrigido no sentido negativo da coisa. Ele recebeu um para-te quieto. E ele foi dito para ele: não pense, não queira. Não, você não pode, você não tem querer. Então o sistema foi educando a pessoa a não ter vontade própria e a não saber o que quer. Foi educando a pessoa a dizer, foi dizendo para essa pessoa: não, você não sabe, você não pode querer as coisas que você quer. Então quando essa criança, essa pessoa, porque daí já não é mais uma criança, mas enquanto é uma criança, tem essa liberdade de dizer o que quer, mas ela vai sendo oprimida. Todas as vezes que ela fala o que ela quer, que ela compartilha o que ela quer, o que ela acha legal, ela é oprimida e ela é puxada para uma outra linha, porque dizem para ela que que o que ela quer não faz sentido. Então ela vai vivendo nessa linha de raciocínio ao longo de todo o percurso escolar. E quando chega no fim desse percurso e ela chega no ensino médio, toda a linha dela de querer foi atrofiada. Ela foi sofrendo uma atrofia ao longo de, desde a infância até o ginásio, acho que agora é 9º ano, né? Mas até do 1º ano até o 9º ano,
essa pessoa, esse ser humano, ele foi se atrofiando no querer. O querer dele foi atrofiado. A noção dele de o que eu acho bom ou não, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu acho interessante ou não, foi muitas vezes até destruído, totalmente destruído. E aí, essa pessoa chega no ensino médio. Ela tem 3 anos no ensino médio. E aí, no ensino médio, ela começa a ser convidada a pensar a respeito do que ela quer para a vida dela. Só que o problema disso é porque como que ela vai conseguir confiar no que ela realmente... E aí vem até brilha um pulso, vem um brilho no olhar, assim, pulsa um... Agora eu posso querer alguma coisa. O que eu quero? O que eu quero? Eu quero alguma coisa? Mas e será que eu quero será que eu quero o que eu quero? Será que eu quero mesmo? Será que eu posso querer isso? Mas e se eu estiver querendo errado, como eu sempre quis errado desde o começo da minha vida? Desde o 1º ano até o 9º ano eu quis coisas totalmente erradas que os meus professores me barraram e me disseram que o meu querer não era o querer que eu deveria, não era o querer devido. Qual querer seria devido? E aí essa pessoa entra numa crise de identidade muito grande, porque ela, no momento em que ela estava construindo a identidade dela, ela foi barrada, né? Que é o quê? Qual é o momento em que ela começa a construir um senso de identidade um pouco mais forte? Ali a partir dos 10 anos de idade. A partir dos 10, 11 anos de idade, essa criança, ela é barrada pelo sistema escolar. Ela não consegue construir isso. No momento em que ela deveria estar sendo fomentada a desenvolver uma independência, uma linha de raciocínio, a única coisa que ela faz é poder usar caneta em vez de usar só lápis. Agora eu posso usar caneta. Mas ela não pode desenvolver ela não pode determinar coisas que são fundamentais para o desenvolvimento pro desenvolvimento da autoconfiança, no poder de decisão numa criança, numa adolescente. Ainda não no pré-adolescente, mas, por exemplo, a gente está falando aqui de uma criança que está no 6º ano. Essa criança que está no 6º ano, ela já tem algum nível de compreensão do que ela gosta e do que ela não gosta. Ela não pode ser reprimida nisso. Ela vai continuar tendo várias atividades que, na verdade, ela provavelmente não vai poder se desvencilhar, vai. Mas a questão que precisa ser levada em conta é que, conforme ela for demonstrando aptidão e interesse por certas outras, essas outras precisam ser mais estimuladas do que as que ela não tem tanta aptidão e não tem tanto interesse. Aptidão e interesse são fontes de informação cruciais para um professor. A aptidão do aluno e o interesse do aluno. Então, se um aluno tem aptidão, mas não tem interesse, ele não pode continuar, ele precisa, ser avaliado ali, mas ele não pode ter aquilo ali como a fonte de maior esforço e foco dele. A fonte de maior esforço e foco dele é onde ele consegue aplicar aptidão e interesse, ou interesse extremo. Se ele
Se ele tem um interesse extremo e não tem tanta aptidão, não tem tanta habilidade, habilidade é algo que se desenvolve, mas exige interesse extremo. Então, muitas vezes, o sistema, ele aprisiona esse aluno e traz para ele uma jaula, né? Aprisiona, coloca ele numa jaula e diz: aqui as suas aptidões e os seus interesses não querem dizer nada. Aqui, onde você é pior, é onde a gente vai te massacrar. E isso é bem doloroso, porque aí que tá. Quando esse aluno chega no ensino médio, como eu estava comentando, esse aluno, ele é massacrado por aquilo que ele foi educado para sucumbir, para oprimir, para ele sofre represálias por ter opiniões, e depois que ele sofreu tantas represálias para ter opiniões, por ter vontade própria, por ter opiniões a respeito de algo no sentido de tipo, eu gosto mais disso do que daquilo, eu gostaria de estudar mais isso do que aquilo, e esse aluno não é ouvido e ele é sempre punido de alguma maneira se sente punido, é isso que eu quero dizer. Esse aluno, ele se sente punido de alguma maneira por conta dessas coisas que ele pensa e que ele começa a entender que ele não pode pensar. Eu prefiro português do que matemática, eu gostaria de ter mais aulas de língua portuguesa, eu gostaria de estudar mais sobre biologia do que sobre geografia. E esse aluno, ele não tem a oportunidade de fazer essas escolhas, e muitas vezes ele se sente oprimido por conta disso, porque ele não consegue crescer naquilo que ele gosta, e quando ele fala que ele gosta de algo, o que ele gosta é indicado como algo que não é aceitável, que não é bom para ele. E então ele chega no ensino médio e aí ele é convidado a falar o que ele quer, a pensar no que ele quer para ele, sendo que todo o tempo que ele começou a expressar esse desejo por comunicar o que ele quer, o que ele gosta, ele foi reprimido, ele foi condenado, ele foi calado. Como que ele vai ter voz? Como que ele vai conseguir? Ele já não sabe mais direito o que pensar, ele já não sabe se não é uma pegadinha. Opa, isso é uma pegadinha, né? Aqui eu posso começar a pensar por mim mesmo. Aqui agora eu posso começar a escolher coisas. E aí, no ensino médio, nós temos projetos de desenvolvimento, agora vocês precisam criar um projeto, um plano de ação para alguma coisa, um trabalho de sei lá o que lá. E aí esse aluno, ele entra numa linha, ele é convidado a fazer a linha criativa que ele nunca teve abertura para fazer durante a maior parte do tempo. Então, do nada, né? Simplesmente do nada, esse aluno é convidado a ter um comportamento que ele foi reprimido por tentar ter no passado. Imagina que você tem uma família, você tem pais extremamente autoritários, extremamente, assim, realmente extremamente autoritários, eles que mandam, eles que definem. Você não pode escolher muita coisa, você não pode nem escolher a sua roupa. E então
do nada, de um ano pro outro, você viveu uma vida inteira com seus pais. E de um ano pro outro, a virada de ano, seus pais olham pra você e começam a te tratar como alguém que tem poder de escolha. O que você vai fazer? Você vai verdadeiramente sentir que você tem poder de escolha ou você vai ficar totalmente confuso, embaralhado e não vai saber como agir? E não vai conseguir escolher. Porque essa habilidade de ter poder de escolha, ela foi o quê? Ela foi atrofiada. Porque todas as vezes que você tentou fazer uso do seu poder de escolha, você foi punido, você foi ridicularizado, você foi, né? Você sofreu consequências negativas. Então, a escola é isso. E aí, quando você chega no ensino médio, é como se esses seus pais autoritários estivessem mudando a postura do nada um pouco. Não é totalmente, mas é tipo, a gente tá prestes a se livrar de você. Então agora a gente vai tentar te fazer se comportar de uma forma que a gente te educou que a gente não te educou para se comportar, que na verdade a gente fomentou o total oposto do comportamento que a gente agora quer que você tenha. Eu te eduquei para odiar rosa e do nada eu te convido para usar rosa. Do nada eu te dou tudo rosa. Tudo rosa. E aí você tem que gostar de rosa agora. Mas você foi educado para não gostar de rosa, você foi educado quando você disse pra mim, digamos, que você gostava de rosa. E eu comecei a te punir por gostar de rosa até você deixar de gostar de rosa. E aí agora eu te dou tudo rosa. Não faz sentido, né? Pois é, não faz sentido nenhum. E aí quando você sai do ensino médio, mesmo que você entre numa universidade, mesmo que você comece a fazer um curso, muitas vezes você não sabe muito bem o que você está fazendo. Você não sabe o que você quer da sua vida. Você só sabia que você tinha que ir para uma próxima etapa, que é o vestibular. E aí lá provavelmente eles iam te dizer também o que fazer. Eles vão me dizer o que fazer. Todo mundo vai me dizer o que fazer. E aí quando você chega no fim do seu curso, quando você chega na faculdade, você não tem um comportamento independente, você tem um comportamento de manada. E você espera que o seu professor te trate como um aluno de ensino médio ou de ensino fundamental. E você se sente deslocado porque como é que você vai... Seus professores não vão... Eles vão partir do princípio de que você tem poder de decisão, de que você sabe escolher. Mas você não sabe. Então como que essas pessoas podem partir desse princípio? Como que elas podem ser assim? Como que elas estão saindo da lógica que você seguiu, que você foi ensinado a viver, né? Nessa lógica de eu não sei, eu não decido, eu não posso confiar nas minhas decisões, eu não posso decidir por mim.
Então todo o sistema escolar, ele educa a pessoa a não ter senso de direção. É como se fosse um processo de desnorteamento. O sistema escolar é um processo de desnorteamento. Se você cresce, você vai desenvolvendo um norte. Você é criança, você gosta de pintar, e aí você vai pintando, e aí você vai pintando, e aí quando vê, você começa a ter cada vez mais habilidades nas pinturas, e você muda, e você começa a aprender técnicas, e aí você vai se desenvolvendo na pintura, e quando você vê, você já começa a receber pessoas elogiando as suas pinturas, e então você começa a receber encomendas de pinturas dos seus amigos, da sua família, e aí você começa a pintar, e depois de um tempo que você já está pintando, você percebe que aquilo também pode ser uma profissão, e aí você começa a receber encomendas de pessoas que vão pagar pelo seu trabalho, e aí assim por diante isso vai acontecendo naturalmente. Esse norte, todas as pessoas nascem com esse norte, elas desaprendem esse norte na escola e elas ficam desnorteadas. E aí por isso nós temos uma linha, uma defasagem tão pesada no que tange a educação. E uma pessoa chega para você, ela sabe ler, ela sabe escrever, ela sabe falar corretamente, ali na média, mas se você realmente pede para ela raciocinar, ela não sabe raciocinar. Ela não consegue desenvolver uma linha de raciocínio que fuja do padrão. Ela consegue padronizar, ela consegue reconhecer padrões estabelecidos por tudo que ela adquiriu, por tudo aquilo que ela foi induzida na escola. Então ela reconhece padrões comportamentais, padrões de raciocínio, ela consegue reconhecer essas coisas, mas ela mesma, ela não consegue entender nada que não seja o padrão que ela foi ensinada. Ela não consegue ler nada que não seja um código de barras. Ela é como se fosse o aparelhinho que lê o código de barras dos produtos. Opa, passei aqui um código de barras. Opa, não tá passando nada, não sei. Não vai. Se não tem código de barras, não vai. Então, é o tipo de pessoa que, se você tenta desenvolver uma conversa, essa pessoa, ela vai até a segunda linha, dependendo. Ela vai se perder ela não vai conseguir elaborar. Ela vai conseguir estabelecer conceitos ali. Mas se você traz para ela algo muito fora daquilo que ela já foi educada, daquilo que ela já foi programada, ela fica assim meio... E aí ela se perde, não vai mais, não consegue desenvolver uma linha. Ela já fica meio aturdida, ela já fica meio assim, ó, meio nervosa, assim, meio apreensiva, confusa. Não vê sentido, não consegue delinear um sentido. Não consegue delinear um sentido. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade para formar o pensamento. Ela consegue repetir estruturas, mas ela não consegue desenvolver a estrutura, tá? É robótico. Ela não desenvolve estruturas, ela só repete estruturas. Então,
É sempre um processo de repetição. Essas pessoas, esses seres, eles se tornam repetidores, tá? Eles são como um repetidor de sinal de Wi-Fi. Eles só repetem o sinal. Repetem. Eles não geram. Eles não geram a conexão, eles não geram o sinal. Isso tudo é uma consequência do modo como a educação o modo como a educação tem sido organizada, como a escolaridade tem sido organizada, a escolarização tem sido organizada. Escolarização não é bem educacional, escolarização é um processo de adestramento hoje em dia, um processo só de adestramento comportamental, que gera esses repetidores, que gera esses... É um processo de reconhecimento de padrão e repetição de padrão. Então, essas pessoas, né, dentro do processo da escolaridade, ela aprende a reconhecer padrões, repetir padrões, e é isso. Você reconhece um padrão comportamental e você reproduz esse padrão comportamental. Você reconhece uma linha de raciocínio e você reproduz a linha de raciocínio. Na verdade, você só repete, né? Porque, enfim, você não para realmente fazer isso consigo mesmo. Você só vai repetindo, entende? É bem estranho. E aí são pessoas que normalmente a gente até pode considerar que são pessoas articuladas. Muitas vezes podem ser pessoas que têm um certo nível de articulação intelectual. Mas é uma articulação que visa só é como se eu lido só com um aspecto... A pessoa lida só com um aspecto mais de manuseio. Mas é um manuseio robotizado. É um manuseio de como se eu tivesse um texto e eu só montasse as palavrinhas que já estão pré-definidas, sabe? Não existe uma articulação real de uma naturalidade, num desenvolvimento, numa linha, um raciocínio sendo desenvolvido a partir da criatividade. Não. É um raciocínio repetido com algumas quebras de padrão. Mas é um raciocínio que está repetido, mas com um padrão um pouquinho destoado, um pouquinho quebrado, assim. Tipo, eu sou diferentão porque eu comi chocolate antes do almoço. E a minha mamãe não viu. Mas depois ela vai me xingar, né? Ai, meu Deus, eu preciso esconder o pacotinho do bombom que eu comi depois do almoço. É meio que isso, sabe? É nesse nível. E aí, quando é mais rebelde, eu comi o bombom na frente da minha mãe antes do almoço. E ela me olhou com cara feia. Só isso. Então, como que poderia se fomentar uma educação que pudesse, assim, induzir autoanálise, induzir uma análise, um pensamento crítico, um poder de decisão, uma pessoa desenvolver uma confiança suficiente para saber o que quer? Então, seria deixando esse aluno, induzindo esse aluno a desenvolver um senso de eu ao longo do tempo. E o que isso significa? Chegar a um ponto em que esse aluno ele pode optar por ter mais de algo que ele gosta. E aí depois, por exemplo, ele pode optar por ter mais de algo que ele gosta e menos de algo que ele não gosta tanto. Primeiro, só mais de algo que ele gosta, sem retirar o que ele não gosta, tá? Por exemplo,
Eu, quando estava no ensino fundamental, eu gostava muito mais de língua portuguesa, inglesa, literatura, né? E gostava muito também de história. Eu gostava até de geografia, tá? Se eu fosse optar, por exemplo, por matérias que eu gostaria de ter mais na escola, eu gostaria de ter mais português, inglês, história, literatura e acho que é isso. Seriam essas 4 matérias que eu gostaria de ter mais. Talvez eu optasse por ter mais matemática, mas não por gostar, mas por conta do nível de dificuldade que eu tenho com essa matéria. Que eu tenho porque não mudou muita coisa de lá pra cá, mas na época, enfim, eu tinha com essa matéria uma dificuldade muito grande. Então talvez eu fosse encarar que ter mais horas de matemática, poderia mais tempo nessa matéria, ou mais dessa matéria, pudesse me ajudar. Porque eu já fazia isso, né? De certo modo eu fiz isso porque eu tinha aulas particulares de reforço. Durante a semana eu tinha 2 aulas particulares por semana de reforço para matemática, para me ajudar. Então essas horas complementavam muito aquilo que eu aprendi em aula e me ajudavam a desenvolver a autoconfiança que eu precisava para fazer as provas. E mesmo assim, gente, eu ficava de recuperação todo ano no semestre em matemática, mesmo tendo 2 aulas de recuperação, mesmo tendo 2 aulas de reforço por semana, eu ainda ficava de recuperação e muitas vezes no fim do ano eu tinha que fazer provão. Então sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. Mas assim, a questão é optar por ter mais tempo naquilo que eu gosto, por ter mais tempo em matérias ou que eu gosto ou que eu tenho necessidade, desenvolve um senso no aluno de maturidade, tá? Um senso de maturidade extremamente necessário, tá? De, ok, às vezes eu não gosto da matéria, mas eu preciso dela, porque eu não vou poder eliminar essa matéria, mas eu preciso entender essa matéria. Então talvez eu tenha que ter mais horas nessa matéria por uma questão de necessidade, não por uma questão de gosto. Mas que bom, eu posso ter também mais daquelas matérias que eu gosto, para compensar um pouco a dor de ter que ficar numa matéria que eu não gosto tanto, mas que eu preciso. Então, olha só esse leque que se abre, né? E, por exemplo, eu tenho certeza que eu tinha colegas de aula que, se tivessem condições financeiras para ter aulas particulares de alguma matéria, teriam, porque enfrentavam dificuldades extremas também, mas não tinham condições de pagar por aulas particulares à parte, né? Então esse sistema geraria no aluno um senso de responsabilidade, dele saber dele fazer escolhas que vão beneficiá-lo de verdade dentro do contexto que ele está no momento. E se ele não desenvolve esse senso de maturidade, ele vai se deparar com assim, ó, eu fiz uma escolha péssima mesmo, porque eu podia escolher essa matéria para ter um pouco mais de tempo nela, já que eu tenho dificuldade nela, mas eu não fiz isso. Então, eu não fui responsável. Olha só a importância. Isso vai ser muito importante no futuro para essa pessoa, desenvolver a responsabilidade pelas escolhas dela. Aí ela consegue manusear. Num outro momento ela vai fazer uma escolha diferente, porque ela vai sofrer consequências e ela vai saber que ela tem uma opção de não sofrer essas consequências e de receber apoio, né? E aí depois, digamos que esse aluno passou pelo ginásio. No ginásio ele pode escolher matérias que ele gosta sem retirar matérias que ele não gosta tanto, ou pelo menos diminuir a carga horária dessas matérias que ele não gosta tanto. Isso vai fazer com que ele desenvolva um senso de responsabilidade muito mais elevado, tá? Porque é importante que o aluno faça essa escolha, não que o professor determine, você precisa passar mais tempo comigo, então você já tá na lista aqui que você vai estar. Não, é o aluno que tem que demonstrar esse interesse de responsabilidade pelo que ele precisa ou não. Mas são pequenininhos, né? Mas precisa.
Aí, quando chega no ensino médio, esse aluno, ele pode fazer uma escolha um pouco mais arrojada, que é o quê? Ele pode escolher ter menos carga horária em certos conteúdos do que em outros. Então ele vai escolher, mas ele tem, por exemplo, uma carga horária específica que ele precisa cumprir, tá? Para poder estar para poder passar, tá? Ele tem uma carga horária mínima que ele precisa cumprir, que é uma carga horária geral, tá? E aí, dentro dessa carga horária geral, ele precisa estabelecer o nível de carga horária que ele vai cumprir em cada matéria. Então, se ele tem uma carga horária de 50 horas, digamos, numa matéria, e ele quer ter mais horas nessa matéria, ele pode aumentar até tanto a carga horária dele, e ele pode diminuir em outra. Ele só precisa estabelecer que se ele tem, por exemplo, que cumprir uma carga horária geral de sei lá quantas horas, tá? No ano inteiro, ele só precisa se certificar de que o cálculo dele de cargas horárias tá correto e que ele vai conseguir cumprir a carga horária geral, mesmo que para isso ele precise fazer, sei lá, tantas horas em matérias que ele gosta. Ele vai fazer mais daquilo que ele gosta e ele vai conseguir estabelecer aquilo que ele às vezes não gosta tanto, mas sente necessidade de entender melhor, por uma questão de vida, por uma questão de visar lá na frente, né? Então, essa visão, esse raciocínio, essa lógica de pensar por si, de desenvolver um senso de responsabilidade interna, de saber o que eu quero, de saber o que eu quero e o que eu preciso, e conseguir estabelecer um link entre o que eu quero e o que eu preciso, para medir, por exemplo, ok, eu não quero, mas eu preciso, eu quero e preciso, né? Eu quero e não preciso. Eu quero estar na aula de história, eu não preciso, porque na verdade o meu foco real é esse aqui, profissionalmente, ou enfim, eu gosto mesmo disso aqui, mas história também é legal, eu não preciso, mas eu quero. Então eu vou estabelecer um tempo aqui na história também, porque é legal pra mim, sabe? É nesse sentido que as pessoas conseguem desenvolver de verdade o potencial delas. Exercer um potencial exige assim, exige uma linha de raciocínio que envolve responsabilidade e identidade. Então, tenho responsabilidade por formar a minha identidade. E eu só formo a minha identidade quando eu consigo ativamente participar da minha vida. Fazer escolhas, mesmo que sejam mínimas, eu consigo fazer escolhas que realmente modificam o cenário da minha vida e que me fazem vivenciar consequências. E que me fazem entender, me fazem viver padrões de vida que me separam do meu foco, que me separam da minha meta real ou me alinham com a minha meta real. E aí, a partir disso, eu consigo me manter naquele comportamento e continuar fazendo aquela escolha, ou então modificar. Hoje em dia, o sistema escolar não promove isso. Não promove isso de jeito maneira, né? Então, é isso que a gente precisa começar a pensar um pouco mais nesse sentido, né? Porque se a gente não pensar nisso, não tem como, realmente. Não tem como. E então, não é possível ter uma pessoa forte,
desenvolver uma pessoa que saiba pensar e que saiba decidir por si mesma, se a gente apaga todo o registro de personalidade dela, a gente apaga todas as oportunidades que ela pode ter de demonstrar, de expressar o ser real dela, de expressar aquilo que ela verdadeiramente se interessa. A gente apaga tudo e substitui com o quê? A gente não consegue construir nada se a gente só está tentando destruir, né? Então, uma construção de um ser humano, da identidade de um ser humano, é uma construção que precisa fomentar em vez de quebrar, em vez de só querer, digamos que, lapidar. É porque assim, a lapidação ela acontece depois que algo já foi construído, aí a gente começa a lapidar. Só que para isso a gente precisa permitir que a pessoa construa, e hoje em dia o processo é de cortar o tempo inteiro. O processo é de fazer assim, sempre que a pessoa começa a dar uma crescidinha, a gente vai lá e apara. Para. Não deixa crescer primeiro para depois lapidar e depois polir. Então, saber desenvolver saber o timing certo, porque como eu falei, a criança tá aqui nesse processo, ela chega no ginásio, ela precisa passar por um processo diferente, ela precisa passar por um processo aqui ela tá sendo só digamos que organizada, tá? Para chegar aqui onde ela vai ser fomentada, onde ela vai ser desenvolvida, tá? Onde ela vai ser estimulada a desenvolver um sentido, a desenvolver um norte que ela já demonstrou aqui. Nessa fase aqui do primeiro ano até o sexto ano, ela demonstrou um norte. Os professores, acho que a gente está partindo do princípio de que a gente tem professores observadores e que sabem o que estão fazendo, né? Tá? Então, esses professores observaram esse aluno, eles já sabem que esse aluno demonstrou um norte, um potencial. E aí, a partir daqui, esse aluno, ele vai ser estimulado no potencial. Ele vai ser estimulado no potencial através das oportunidades de decisão que ele vai ter. Por quê? Porque ele vai continuar tendo as atividades que ele tinha e, ao mesmo tempo, ele vai ter escolhas de ter mais tempo nas atividades que ele demonstra potencial. E depois, na terceira fase do processo, que é a fase do ensino médio, esse aluno ele vai poder distribuir o tempo dele de uma maneira, ele vai ter a oportunidade, ele vai receber a oportunidade de demonstrar que ele sabe distribuir o tempo dele, a dedicação dele de uma maneira sábia, e de uma maneira sábia no sentido de vida dele, tá? No sentido de vida dele. Porque aí ele vai poder diminuir cargas horárias e vai poder aumentar cargas horárias, e não só aumentar cargas horárias, como no ensino fundamental. No ensino fundamental, que eu digo ginásio, porque o ensino base de todos, do primeiro ano até o sexto ano, ele não pode fazer nada disso. Ele não pode aumentar, diminuir, ele não pode fazer nada. Ele só tem que... ele está recebendo as instruções necessárias, ele está se ambientando, ele está se familiarizando com um ambiente educacional. Então... é isso, porque na verdade o processo educacional não é nada mais nada menos do que prover cultura suficiente para uma pessoa ser capaz de lidar com a realidade. Só isso. É um processo cultural. Ok? Então, é isso.
E esse processo do aluno poder decidir gera uma compensação psicológica no aluno, que ele se sente poderoso, ele se sente digno, ele se sente capaz. E quando a decisão dele ruma para uma consequência positiva, ele se sente muito mais protagonista da história dele. E é isso que as pessoas precisam sentir, porque depois de um tempo elas não vão ter nenhum tutor, ninguém para guiá-las. Elas vão ser a própria tutoria. Esse é o ensinamento, né? Quando você está nesse processo de receber a cultura necessária para ser capaz de lidar com a realidade, você está aprendendo a ser o seu tutor na vida. Que tipo de conhecimento você quer? Que tipo de conhecimento você precisa? Primeiro eu te entrego alguns dados aqui de realidade que você vai conseguir se encontrar. E aí você vai começar a ter uma linha de escolha. E aí você vai começar a desenvolver, reconhecer o que faz sentido para você e o que não faz. Que tipo de vida você quer levar? Que tipo de conhecimento você quer interagir? Qual é o tipo de conhecimento que te chama, né? Então, assim como, por exemplo, nas aulas, né, se eu vou falar mais de aulas de literatura, porque eu gosto muito, né? É importante que o aluno tenha um poder de escolha. O professor, ele pode até indicar materiais, ele pode até dar algumas bases de material, e ele pode, no começo, ele dar opções para o aluno ali dentro de uma base de títulos, né? Numa quantidade de títulos, 5 títulos, escolha o título que você quer, né? Para que esse aluno consiga ter, depois de um tempo, um critério próprio, ele vai desenvolvendo um critério próprio, ele vai se sentindo confiante para fazer escolhas. E que daí o professor, ele já não precisa mais dar uma base de títulos, o aluno vai apresentar um título. Então, eu falo isso por experiência própria, eu trabalho muito texto, muito livro com os meus alunos. E, obviamente, né, eles estão aprendendo outro idioma, então eu preciso apresentar uma base de títulos que esteja equivalente ao momento deles de aprendizagem. Mas o meu foco é, o aluno está escolhendo o título, não sou eu que estou dizendo, você vai ler esse livro agora. Não, esse livro está errado. Não, você precisa entregar opções, né? E hoje em dia o que acontece é o contrário, né? Quando o aluno sente que tem opções, ele percebe que na verdade era tudo uma grande falácia, não existiam opções. E ele se depara com, eu não posso ter opinião porque tudo que eu opino é errado. Tudo é errado. Então, enfim, é isso, tá? Esse é o que eu tenho para compartilhar hoje, esse é o pensamento, essa é a linha de raciocínio que eu tenho para compartilhar. Sempre importante aqui eu deixar bem claro que esse processo de construção de um raciocínio ao longo dos vídeos é um processo natural e que leva a questionamentos. Então aqui não existe eu não estou estabelecendo nada, eu estou só exercendo um raciocínio. Não é meu, não é de ninguém, é um raciocínio. Só. Se está equivocado, se está mais do que certo, se está sei lá o que ou sei lá o que lá. A questão é, quando eu venho pra cá, eu estou me dando a liberdade de usar o pensamento para construir uma noção diferente de alguma coisa, para construir. Eu estou me permitindo não repetir, né? Eu estou me permitindo desenvolver algo que está passando pela minha cabeça sem pensar em qual repetição seria mais aceitável ou não, qual repetição seria mais lógica ou não, qual repetição. Eu não quero repetir padrões
de linha. Eu não quero pedir, eu não quero fazer uma cena. Eu só tô divagando, né? E divagação é sempre bom. Divagar, pensar, questionar, colocar em pauta. Por que não? Só se apega, só tem medo de colocar em pauta certas coisas quem se apega a opiniões, quem coloca inúmeras opiniões no bolsinho ou então na prateleira e chama as opiniões de troféu. E eu só divago sobre as ideias que passam e vão, e vêm, e vão, e vão, e vão, e vêm, e vão. É isso. Até o próximo episódio. Bye, bye.